Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos juntos novamente para a leitura do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Lembrando que Teresa foi um espírito missionário, de palavras fortes, contundentes, uma pessoa que entendeu as mazelas do mundo porque as vivenciou e tinha uma autoridade moral para poder lidar com aquele sofrimento, se impondo de forma amorosa, generosa, mas sempre muito firme, né? Porque assim nós precisamos ser. Agir com firmeza, com convicção de que estamos levando adiante o serviço que Jesus fez. Poucos compreenderam a palavra de Jesus e até hoje nós temos a palavra de Jesus que acolhia as prostitutas, acolhia e perdoava os bandidos, ele curava os doentes, estava cercado de aflitos, de modo que quem estava no poder ali, o poder religioso, o poder político, não compreendiam as palavras de Jesus, porque Jesus falava de algo muito superior. Ele falava do amor, e é disso que se propõe Teresa, continuar falando, em nome de Jesus, sobre o amor. E quando nós falamos aqui da contracapa, essa mensagem, hoje é exatamente essa. O Senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. É tempo de refazer os conceitos e atitudes dos cristãos em relação ao bem que se faz e ao bem que se deseja fazer. Então nós temos que começar a refletir. São chegados novos tempos. Um mundo de regeneração precisa de corações regenerados no bem. Então, são atitudes que nós precisamos rever. O que nós, cristãos, você veja que ela não coloca aqui uma religião específica. São todos os que se propõem a seguir Jesus. Ser ali os discípulos do Mestre. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos compreender a mensagem do Mestre e mudar as nossas atitudes. Quem teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem a oportunidade de ver o quanto os cristãos sofreram no início, com as perseguições, e depois que Roma assume o cristianismo como a religião oficial, o cristianismo ali, ele começa a passar pelas interpretações humanas, das imperfeições humanas, afastando o sentido que Jesus lhes deu, para que o homem, embora passasse a chamar de cristianismo, e depois criando suas igrejas, passasse a impregnar ali com os seus pensamentos, os seus desejos e dando uma interpretação, um caráter puramente humano, a algo que é divino. Por isso que Jesus ficava enviando seus mensageiros para buscar o cristianismo redivivo, fazer viver novamente a mensagem pura de Cristo, que é a mensagem de Deus. Isso até os dias de hoje, por isso que Teresa vai falar que precisamos rever conceitos e atitudes, com relação ao bem que se faz e ao bem que nós queremos fazer. Então, analisar a motivação íntima. Qual é a sua motivação em fazer o bem? Isso é muito importante, porque isso está na base do Espiritismo, que fala que a caridade salva o homem, A caridade, ela tem que ser uma prática, mas movida por um sentimento de amor.
porque a caridade ela não é material, ela é imaterial. A caridade, ela é essa intenção maior, essa motivação íntima de fazer o bem, que vai se manifestar pela doação de alimentos, de roupas, de cuidados. Então, qual é a motivação íntima que movia a Teresa a ajudar e, por exemplo, a dar banho num leproso? Só o amor. Então, analisar a motivação íntima para a realização do bem maior sem pieguismo, sem emocionalismo e mesmo sem subterfúgios para acobertar interesses de qualquer procedência. Então, é para olhar com seriedade. Perceba a sua motivação, seja autêntico, seja honesto. O que é que me leva a fazer tais coisas? Para o bem, né? Fazer o bem. É o meu interesse pessoal? Eu quero aplausos? Eu quero ser elogiado? Eu espero reconhecimento? Ou não, eu estou fazendo com puro, né? Pureza de coração, puro desinteresse, como os espíritos colocam no Livro dos Espíritos. Quando falo dessa necessidade de analisar as motivações da pessoa ou instituição que pretende fazer o bem e a suposta caridade, veja que ela coloca suposta caridade exatamente porque a visão de caridade é esta, é aquela que é movida pelo amor. Por isso que a gente fala que caridade é amor em ação. Porque caridade, ela é esta motivação. Então, é uma suposta caridade. É porque há muito religioso por aí que está se beneficiando da aura do bem, como se fosse desinteressado. Mas, na verdade, está tirando proveito da situação, acima de tudo do status e de outras vantagens que envolvem a chamada caridade. Parece-me que os cristãos conseguiram vulgarizar tanto a palavra amor e caridade, que elas hoje não traduzem mais os conceitos anunciados e empregados por Nosso Senhor quando de sua passagem pela terra. Conforme já acabamos de falar, é preciso entender esses conceitos. Novamente, faça uma leitura do livro A Caminho da Luz para compreender o quanto que houve de interpretação ali do homem pelos seus interesses, pelos seus desejos, modificando o sentido, a pureza que Jesus trouxe. Então ela faz, não traduzem mais os conceitos que Jesus colocou, são outros. Muitas pessoas realmente acreditam que fazer caridade é fazer descarte de roupa velha. Eu tô com uma roupa velha, eu não uso, eu vou dar para o pobre. Só que não olha aquela pessoa que é pobre como um igual, como um irmão. Isso é tão difícil para algumas pessoas de olhar ali, que ele merece tanto quanto nós a melhor comida, a melhor roupa. Se nós temos, né, condições de nos vestirmos uma roupa de qualidade, por que não dar também para aquele que está precisando? Por que é a comida mais barata do supermercado eu compro para dar pobre, mas eu compro de outra marca que eu acho que é de melhor qualidade para eu comer? Que diferença é essa que nós estamos fazendo? É uma motivação que a gente tem que analisar com profundidade. E ela está chamando a atenção disso. Nós vulgarizamos essa palavra amor e caridade. Nós distorcemos no sentido pleno que Jesus deu. Queria ver fotografia dos líderes religiosos e dos fazedores de caridades estampadas ao lado da figura do Nazareno, em meio aos pobres e humildes. Jesus estava entre os pobres e humildes. Estava entre as prostitutas e as crianças. Estava entre as mulheres, porque eram pessoas que, para aquela sociedade na época, não tinham muito valor. Estava entre os escravos e servos. Jesus estava para quem precisava dele.
né? Será que esses líderes hoje se encontram ao lado dessas pessoas? Falando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, mas estão ali ao lado delas, dessas pessoas? Será que veríamos alguma diferença marcante entre as duas imagens? Que se ponham lado a lado imagens de Jesus e das suas suntuosidades, dos trajes e adereços papais, da manjedoura, da estrebaria e da Santa Sé, em todo o seu esplendor e riqueza. Veja que ela faz aqui, dentro da religião que ela professava, né? Ela faz essa comparação. Como Jesus se vestia, como que ele se colocava e como os representantes da igreja se vestem e se colocam. Né? Simples, ela só levanta um questionamento. Façamos nós essa análise. Ela nos convida a fazer essa reflexão. Como conciliar o ícone religioso que adentra Jerusalém montado num jumento? É quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, né? E logo depois, para Páscoa, né? E ele logo depois é crucificado. Com as lideranças que clamam representá-lo, envergando pesada e opulenta joalheria, além de tecidos caríssimos. Ela aponta essa discrepância. Caríssimos, sofisticados, cujos bordados e paramentos consomem quilômetros e mais quilômetros de fios de ouro. Faz-se caridade muitas vezes por obrigação religiosa, com a pretensão de salvar o pobre da opressão. No entanto, considero urgente a revisão dessa forma de agir, que mantém o pobre na dependência social e econômica daquele que intenta ajudá-lo. Que tipo de ajuda é essa em que se distribuem cestas básicas, mantimentos e água, mas não se procura dignificar o ser humano? É importante da cesta básica? É. É importante dar mantimento e água? É. Nós precisamos atender às urgências para que aquela pessoa sobreviva. Mas assim que nós dermos isso que é necessário, é preciso fazer muito mais. É preciso retirar essa pessoa da condição em que ela se encontra, de dependência social, para que ela possa ter uma vida digna, com trabalho e condições de se manter. Todas as pessoas. Agora, enquanto uns se vestem com fios de ouro, outros não têm o que se vestir. Então, isso é que causa essa disparidade, essa diferença, desigualdade social. Que tipo de bem se pretende fazer quando se pode fazer muito mais, além do simples alimento, dando educação, trabalho e, sobretudo, dignidade humana? Veja bem que ela ressalta a questão da educação novamente, porque é com este recurso, é a educação, e não é só a educação escolar. Nós precisamos fazer a educação de toda a família, para que ela consiga transmitir os valores morais necessários para as crianças que estão frequentando as escolas. Então, esse é outro projeto que eu vou levar adiante. E essa noite eu tive um sonho muito bonito, estava cercado de pessoas que se dedicam a esse trabalho de transformação social, de transformação pela via da educação, pela transformação política, pela transformação religiosa. Eu tive sonho com esses 3 representantes, muito, muito bacana, o que já vem alimentando vários sinais que eu estou recebendo de um direcionamento de trabalho. E é isso mesmo, nós vamos voltar e vamos trabalhar na educação dessas famílias para que haja transformação moral e dignidade de vida para todos. Talvez me perguntem, Tereza, você não está sendo muito exigente com os cristãos e com os governantes? Entretanto, só posso constatar
que é Jesus quem é exigente com seus emissários. Quanto a mim, apenas instigo à reflexão. Então, quando eu faço a leitura desse livro, exatamente por esse motivo. As palavras aqui são de Teresa. Tá? Eu estou lendo, fazendo uma reflexão junto com ela, mas é porque ela instiga-nos a essa reflexão. Estamos realizando uma obra educativa ou fazendo média, utilizando um paliativo que ostenta a nossa pretensa bondade e alimenta a miséria social? Então, quando ela faz essa pergunta é muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela está diretamente ligada ao nosso ego. Ela está nos questionando onde nosso egoísmo está nas nossas ações, porque está lá. Está lá. Caso contrário, os espíritos não responderiam a Kardec que a raiz de todos os males, de todos os nossos vícios é o egoísmo. E se somos imperfeitos e estamos num planeta de provas e expiações, ainda que se debatendo num processo de doenças, de depressão, de pandemia, de ansiedade, de suicídio, se nós estamos nos debatendo com esses conflitos internos que não estão sendo acolhidos diante de uma ciência materialista, diante de uma sociedade materialista, é porque, né, nós queremos avançar, mas ainda somos muito imperfeitos e, por sermos muito imperfeitos, o ego está dominando. O ego está doentio, se manifestando, e são todos nós. E isso é um ato de tomada de consciência. Simplesmente assim. Não é para agradar ou desagradar, ofender ou não ofender, não se trata disso, se trata de tomada de consciência. E quando a gente toma consciência disso, dói. Dói porque o que está no inconsciente são todas aquelas mazelas que a gente não quer entrar em contato. E dói ter que olhar para si mesmo e aceitar que nós temos potenciais, nós temos, né, coisas boas, mas temos também lá dentro, escondido, aquilo que nos torna imperfeitos, porque nós queremos aparentar uma suposta, né, uma desejável perfeição que ainda está longe de alcançar. Então, Teresa faz isso, ela nos instiga à reflexão. Recebo notícias sobre a construção de moradias para os pobres e vejo como louváveis as atitudes quase generosas de alguns políticos, partidos e agremiações sociais ou religiosas, que erguem palafitas em meio às cidades e empoleiram pessoas como num ninho de pássaros feridos pela miséria. Olha como ela é contundente. Ela vê, ela reconhece que é louvável toda atitude, né? Toda prática de bem, toda atitude, mas ela falou, é preciso reconsiderar, é preciso rever esses conceitos e essas atitudes ditas cristãs. Por quê? Porque ela coloca aqui que quando se vai fazer as moradias para os pobres, elas são inferiores. É como a gente também comprando comida para cesta básica para pobre. É comida que a gente não come. Por que a gente não compra a mesma comida que a gente põe na nossa mesa para se alimentar? Por que a gente não constrói casas, né? Moradias, não casas, mas moradias para essas pessoas, moradias que nós seríamos capazes de morar? É disso que ela fala. Por que continuamos com essas diferenciações? Isso está na estrutura da sociedade, né? Tanto que se fala hoje de racismo estrutural e é uma condição estrutural. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não
despertar a consciência para essa realidade, nós vamos continuar cuidando como atos paliativos, né? E isso vai gerar uma dependência que não vai acabar nunca. Então vamos lá. O que mais ela fala aqui para nós? Passam-se os anos e ao se visitarem esses mesmos lugares, costuma-se ver lá o reflexo da falta de educação para viver em comunidade. Novamente, vamos investir nas moradias, vamos dar cestas básicas, vamos fazer o que é necessário porque é urgente? Vamos, mas não vamos deixar de cuidar da principal parte, que é dar o pão do conhecimento. Não é só o pão que mata a fome do corpo. Vamos fazer a educação para que nós possamos viver em comunidade. Olha que lindo que é. Não é a educação dos pobres, é a educação nossa, para que nós todos possamos viver juntos, em comunidade, com respeito, com dignidade. Dão-se alimentos, pratos de sopa, como se sopas fossem suficientes para acabar com a fome do mundo. Isso é louvável, eu sei. E é mesmo, é louvável. E precisamos continuar com esse trabalho enquanto outras medidas não são tomadas para que não se precise mais da sopa para quem está com fome. Mas até lá, vamos e precisamos fazer esse trabalho. Isso é louvável. Contudo, cogito comigo mesma se estamos agasalhando a miséria para embotar nossa consciência religiosa. Olha só, se fazer isso, dar sopa para pobre, já, né, deixa a nossa consciência tranquila, dizendo, eu já fiz a minha parte. Será que é por isso? Ou se estamos fazendo a caridade legítima, a que o Cristo pregou? Qual foi a caridade que o Cristo pregou? Nós sabemos? Conseguimos compreender a mensagem do Cristo para poder responder isso? O que é a caridade para Cristo? E qual é a caridade que eu pratico? Falo da necessidade de educar o ser humano. Jesus educava para a vida eterna. Para a vida na matéria, mas para a vida eterna. Aquele mesmo que julgamos necessitado para viver com qualidade. Então é preciso educar o ser humano. Educação para a saúde, evitando-se o desperdício dos recursos públicos no acobertamento da miséria. O sistema precisa ser reciclado imediatamente, pois considero compromisso com Cristo e com o mundo a promoção da caridade com efetiva qualidade. Muito se tem feito para matar a fome e mitigar a sede das populações de seres humanos pelo mundo. É verdade. Inúmeras iniciativas são veneráveis no que concerne ao amparo à pobreza. Porém, será que não poderíamos trabalhar com mais inteligência a fim de eliminar a pobreza com investimento na educação? Essa é a grande questão. Não é investir para manutenção da pobreza. Os pobres não morrem de fome, mas continuam pobres, continuam dependentes. Será que a gente não pode eliminar a pobreza usando da nossa inteligência, do nosso amor para com todas as pessoas e fazer através da educação? Quem sabe, junto com um prato de sopa, a cesta básica, o salário família, Bolsa Família, poderíamos investir na educação, na abertura de novos campos de trabalho, em vez de lançarmos mão da pretensa caridade para promoção pessoal. Então é disso, não é desprezar, precisamos fazer porque é urgente ainda. A fome de pão é urgente, mas vamos fazer isso e mais, para que aos poucos essas pessoas não precisem mais ficar mendigando pão.
elas próprias podem trabalhar para comprar o próprio pão, ou elas passam a fazer o pão e se tornar pessoas em condições de vida dignas, né, como todos queremos. É forçoso constatar, somente a motivação do amor verdadeiro poderá fazer a caridade verdadeira. Sem amor, a maior caridade não passará de serviço social ou paternalismo assistencialista. Caridade verdadeira, amor verdadeiro, é aquele que transforma, não aquele que mantém a miséria à custa de migalhas diárias, quando se pode investir mais na criatura humana, dando dignidade e promovendo o ser a cidadão do mundo, com maior qualidade de vida. Olha que lindo, é isso, exatamente isso. Todos nós queremos ser cidadãos do mundo. Nós queremos fazer parte desta vida no mundo, mas uma vida com qualidade. Iniciativas governamentais seriam louváveis, caso não tivessem por objetivo central o ganho de votos, o desejo de perpetuar-se no poder, de angariar pontos na mídia, em suma, de esconder-se atrás da esmola social para autopromover-se. Então, o que Teresa coloca é que muitas dessas práticas, né, que geram dependência social está ligada a um ganho secundário, né? Eu dou, mas para eu receber, para eu me manter no poder, para eu conseguir ser eleito, e assim tem um mecanismo ali que ela está aqui salientando que a gente precisa ter consciência, tá? O que é ainda mais grave, há muitos cristãos também fazendo exatamente isso. Isso é muito grave se nós que queremos seguir os passos do Mestre, queremos compreender e praticar a caridade como ele praticou, fazemos esse tipo de coisa, né? Temos ali uma prática de caridade interessada em alguma coisa. Caridade, ela é sempre desinteressada. Então, cristãos, há que só fazem o bem para aqueles de sua religião. Ela está salientando aqui. O cristão não tem que cuidar só daquele que é seu par, né? Seu companheiro, seu amigo. Jesus falou para amar os seus inimigos também. Jesus falou que nós somos todos irmãos. Então, ele não é para segregar por religião, por partido político, não se segrega. Nós temos que passar a ver a humanidade como uma, né? Como todos nós cidadãos do mundo, todos nós querendo uma vida digna de qualidade. Então, não é cuidar só daquele que tem a mesma religião que eu. Então, que bem é esse que se faz, né? Que faz acepção de pessoas. Como posso ser feliz em plenitude se a minha consciência me acusa de não haver feito todo o bem que posso fazer? Isso também está no Livro dos Espíritos. Nós devemos fazer todo o bem que nós temos possibilidade de fazer. Todo o bem. Como dizer que sigo a Cristo, se ignoro aquele que tem o casebre destruído ou se lhe falta pão à mesa? Pois bem, muita caridade por aí é apenas ostentação, sem real motivação no amor. Então ela está nos ensinando essa grande lição, que a caridade é amor em ação. Caridade, a gente tem que olhar para as nossas intenções reais e passar a fazer todo o bem que nos é possível. Ao mesmo tempo, fico me perguntando como posso tirar férias no paraíso ou no mundo espiritual enquanto houver uma lágrima ou alguém que passa fome. Espíritos iluminados, como Teresa, como Dr. Bezerra e como Eurípides Bassanufo, agora Chico Xavier, já há alguns anos no plano espiritual,
trabalham incessantemente, porque eles já seguem Jesus. Eles estão lado a lado com Jesus, porque compreenderam os ensinamentos e praticam a caridade real, a caridade verdadeira, né? Porque tem amor para dar, amor em abundância. E Jesus falava disso, né? Que nós teremos tudo em abundância, desde que a gente cuide do que é espiritual. Porque tudo mais vem por acréscimo. Né? Nossa vida será de abundância se nós tivermos uma vida abundante no amor, repleta de amor. Eles estão vendo as nossas lágrimas, eles sentem as nossas dores. Chico, já encarnado, falava isso, que ele sentia dor física, o coração dele conectado com o sofrimento das pessoas que buscavam para aliviar, assim como Jesus, assim como Maria, assim como tantos outros, doutor Bezerra, tantas pessoas que sabiam do real, né, daquele coração generoso, né, da real caridade, daquele amor fraterno que esses espíritos encarnados tinham. Eles buscavam para alívio dos seus sofrimentos, e eles continuam, porque eles não conseguem se apartar de nós enquanto nós não despertarmos a consciência e nos unirmos a eles nesse trabalho, até que não reste um em sofrimento. Jesus falou que estaria conosco até a última lágrima. Enquanto houvesse uma lágrima, que ele estaria conosco. Mas também ele colocou no Novo Testamento, está lá expresso, que Jesus falou: até quando estarei entre vós, raça de incrédulos? Enquanto nós formos incrédulos, sem fé, nós sofreremos e Jesus precisará estar entre nós. Quando nós tivermos a fé, compreendemos a mensagem de Jesus, trabalharmos junto a Ele, Ele não dirá mais até quando precisará estar entre nós. Nós é que estaremos junto a Ele, trabalhando junto com Ele. Eu não conseguiria ficar de braços cruzados entre anjos e santos, inativa, usufruindo da ociosidade cristã, assistindo a milhões de pessoas em desespero na África, na Índia, no Iraque, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar. Também não voltaria para abraçá-los ou para chamar os cristãos à luta se não fosse motivada pelo amor verdadeiro e desinteressado. Então ela está vindo nos chamar, nos convocar. Primeiro ela quer que a gente faça uma reflexão, para que com a consciência desperta, compreendendo a mensagem, a gente vá ao trabalho, vá lá com verdadeiro amor e desinteressado, né? Uma prática desinteressada. Não há como abraçar um leproso, beijar um enfermo e dar as mãos aos caídos se não for por amor. Não falo de um amor que se autopromove, que não passa de recurso social para o indivíduo aparecer na mídia e angariar votos e aprovação popular, de modo que se torne conhecido como generoso, caridoso ou coisa semelhante, que, de tanto usar e vulgarizar o nome do amor, transformou em algo inominável. Então, não é amor, é algo que não se dá o nome, né? Falo do amor genuíno, da expressão da bondade legítima que irradia da pessoa que pratica o verdadeiro bem sem ostentação, escondendo-se por trás da verdadeira realização. Recordemos ainda aquela migalha que todos somos capazes de oferecer. Suprema forma de caridade e amor. O silêncio ante a calúnia. A resposta certa ante o alastramento do mal. O dizer não na hora em que for preciso. Não sendo conivente com o erro. E o sim, quando for adequado, além de fazermos o que podemos pela própria família, pelos irmãos mais próximos que Deus colocou ao nosso lado. Enfim, não é preciso ir muito longe.
nem na África, nem na Índia, para fazer o bem. Comece distribuindo as migalhas, as gotas do seu amor ao redor de si. Num lugar onde você nem se autopromoverá, onde não houver mídia para alardear, então não é para ficar postando nas redes sociais que eu fiz isso, que eu fiz, né, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. É no silêncio. Faça isso e seja feliz com o sorriso daquele que foi beneficiado. Então, também ninguém para aplaudir. Comece exatamente onde você está e já terá feito muito por si próprio e certamente muita coisa pelo mundo. Então, ela fala também da caridade, que é dizer sim para o bem, dizer não para o mal. Era o que Jesus falava, sim, sim, não, não. Se silencia diante da ofensa, porque muitas pessoas vão ser perseguidas. Jesus falou isso. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida em meu nome e em nome do Evangelho, a salvará. Então, aqueles que perderem a sua vida para dar a sua vida, não é perder a vida, não é morrer, porque a gente não morre, né? É perder a sua vida, deixar a sua vida de ociosidade, de luxo, essa vida matéria, né, que está ligada à matéria, para praticar o que Jesus fez para o crescimento espiritual. E é quando vamos nos salvar, quando praticarmos a verdadeira caridade. Ali, essas mensagens do Cristo, elas servem, né, para mostrar que não podemos silenciar diante do mal. É preciso fazer a prática do bem, a prática da caridade, mas elas vão ser legítimas e desinteressadas quando nós tivermos essa tomada de consciência. E Teresa faz esse trabalho. Por isso que esse livro é tão importante nesse momento. Por isso que as suas palavras, que eu reproduzo e faço as reflexões junto a ela, e convido a todos para fazerem as suas reflexões, para que nós possamos tomar consciência, para aí sim haver a transformação de conceitos e atitudes para uma real caridade e nos tornarmos cidadãos do mundo, como ela falou. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.